Olá, crianças! Que alegria estar aqui com vocês! Sejam bem-vindos à nossa aula de música. E eu quero convidar todos vocês para fazermos uma viagem ao passado. Mas como, professor? Através da Bíblia Sagrada. Vamos relembrar uma linda e emocionante história da Bíblia, a história da criação. E para começar, nós vamos fazer uma leitura bíblica em Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Vamos ver o que nos diz este verso? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que nós podemos aprender com este verso? Que os céus, a terra e tudo que nela existe foi criado por quem? Por Deus. Muito bem. Agora nós vamos orar ao Papai do Céu. Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e você vai orar comigo. Tudo que eu falar aqui, você vai repetir aí. Vamos lá? Feche os olhos e ore comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde e pela minha família. Obrigado por nos proteger e nos livrar de todo o mal que há no mundo, das doenças, dos acidentes. Queremos te pedir que abençoe a nossa aula de música em nome de Jesus. Amém! Só um Deus sábio, cheio de poder e amor, poderia ter criado o nosso mundo. Mas você sabe como toda a natureza foi criada? Você sabe quanto tempo Deus levou para criar todas as coisas? E como era a terra antes de existirem os animais terrestres, as árvores, os passarinhos, os peixes e o homem? A Bíblia diz que no início só havia escuridão e um oceano de águas cobria toda a superfície da terra. É isso mesmo, crianças. No início só havia escuridão e muita água. Agora eu quero que você feche os seus olhinhos, tá? Feche os seus olhinhos e só abra quando eu pedir. Vamos lá. Feche os olhos assim como eu fechei. E eu quero que você imagine comigo como seria a nossa vida se tudo fosse escuro ao nosso redor. Se o nosso planeta fosse todo escuro. Você seria capaz de entrar lá no teu quarto e procurar uma roupinha sua lá no seu guarda-roupa se tudo fosse escuro lá dentro? Ou seria capaz de arrumar a sua cama ou de fazer uma tarefa de casa com a sua mamãe, com o seu papai? Com certeza seria impossível nós fazermos qualquer tipo de trabalho. O que é que nós precisaríamos, crianças, para fazer todas essas coisas? Abra os seus olhos. Da luz. Nós precisaríamos da luz. E o que é que você acha que Deus criou no princípio, quando tudo era escuridão no nosso planeta? Isso mesmo, crianças. Ele disse: haja luz. E imediatamente a luz apareceu. E tudo ficou claro, crianças. E tudo ficou claro. E Deus viu que a luz era boa. E aquilo ficou muito bonito. Só que Deus fez a separação entre a parte clara e a parte escura. Ó, como é que ele fez? Essa parte clara Deus chamou de dia. E essa parte escura Deus chamou de noite. E Deus viu que tudo era perfeito. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez uma coisa que eu e você não podemos tocar, mas podemos ver, podemos contemplar. E essa coisa iria dividir as águas em duas partes. Você sabe do que eu estou falando? Já descobriram o que é? Isso mesmo, crianças. Deus criou o lindo céu azul. Uma parte das águas ficou do lado de baixo do céu e a outra parte ficou do lado de cima. Mas, professor, como as águas podem ficar por cima dos céus? Como isso acontece? O sol, que ainda não apareceu aqui no cenário, ele aquece e esquenta as águas dos rios, dos lagos e dos mares e os torna em vapor. O vento sobe este vapor para o céu, tornando esse vapor em nuvens, formando as lindas nuvens. E essas nuvens flutuam até encontrar um ar mais frio.
Então essas nuvens viram água e caem novamente sobre a terra. É a chuva que rega a terra para termos comidinha. Essa foi a obra que Deus criou no segundo dia, os céus. No terceiro dia já existia a luz, o ar, o céu, mas as águas estavam espalhadas por todo lugar. E como Deus não gosta de bagunça, Ele é um Deus de ordem, sabe o que Ele fez? Ele disse: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Imediatamente as águas começaram a se mover e se amontoar num só lugar. E sabe o que aconteceu? A terra começou a surgir, as lindas praias, as montanhas e colinas começaram a aparecer. A terra era marrom, mas não existia nada ainda. E então Deus disse outra vez: produza a terra erva verde, grama e erva que dê semente, árvores frutíferas. E sabe o que aconteceu? Um tapete de grama verde surgiu sobre a terra, deixando aquele cenário muito mais lindo do que era antes. E Deus estava observando tudo aquilo e viu que estava tudo muito lindo, estava ficando tudo muito lindo. E então as árvores frutíferas começaram a aparecer também. Lindas árvores com todo tipo de fruta, caqui, cupuaçu, manga, maçã e outras frutas mais que você conhece, começaram a embelezar aquele cenário. Olha como tudo foi ficando bonito. Deixa eu colocar aqui, ó. As lindas e perfumadas rosas, flores começaram a embelezar todo aquele cenário e tudo ficou muito bonito. Assim Deus começou a trazer beleza sobre toda a terra. E então aquele cenário foi ficando completamente bonito, formoso, porque Deus é um Deus poderoso, um Deus sábio, um Deus que ama a natureza. E os capins foram surgindo, foram aparecendo os matos sobre a terra, as pedras também foram aparecendo e dando beleza e sentido a todo aquele cenário. E vocês sabiam que entre aquelas árvores do jardim existiam duas que eram diferentes das outras e que chamavam muita atenção? Sim, era a árvore da vida, que tinha o poder de dar a vida eterna para o homem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nossa, em 3 dias Deus mudou todo aquele cenário que só tinha escuridão e água e tornou num belo jardim. E Deus preparou esse lugar para alguém muito especial. E Deus viu que tudo era muito bom, tudo era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, é lindo. Agora, crianças, eu quero perguntar de você, o que é que Deus fez no 4º dia? Você sabe? A Bíblia diz que no 4º dia Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você sabe quais são esses 2 grandes luminares? Sim, muito bem. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Muito bem, crianças. E além da lua, Deus também criou as estrelas. Olha só como o cenário foi ficando mais bonito ainda. Que o céu agora ficou todo estrelado. E vocês sabiam, crianças, que ninguém é capaz de contar o número de estrelas que existe no céu? Não, ninguém. Mas você sabia que Deus, Ele conhece cada uma dessas estrelas pelo nome delas? E isso mesmo, cada uma delas tem um nome e Deus não esquece de nenhuma delas. Para você ver o quanto Deus é poderoso e sábio. Em apenas 4 dias, Deus
transformou aquele lugar de completa escuridão em um lindo e perfeito jardim. E o que Deus criou no sexto dia, professor, e no sétimo, no quinto dia, isso nós só vamos saber na próxima aula, tá bom? Agora nós vamos cantar uma linda musiquinha que fala sobre a criação. E como nós estudamos do primeiro até o quarto dia, nós iremos cantar a musiquinha até o quarto dia, tá certo? Vamos lá? Quem fez a luz que ilumina, a luz que ilumina, a luz que ilumina? Quem fez o dia e a noite? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez a terra e os mares, a terra e os mares, a terra e os mares? Quem fez os frutos e as flores? Deus, nosso Pai. Quem fez o sol e a lua e as lindas estrelas, e as lindas estrelas? Quem fez o sol e a lua? Deus, nosso Pai. Do primeiro até o quarto dia. Vamos cantar mais uma vez, tá? Para você memorizar todas as obras que Deus criou em cada dia. Vamos lá. Quem fez a luz que ilumina, a luz que ilumina, a luz que ilumina? Quem fez o dia e a noite? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez a terra e os mares, a terra e os mares, a terra e os mares? Quem fez os frutos e as flores? Deus, nosso Pai. Quem fez o sol e a lua e as lindas estrelas, e as lindas estrelas? Quem fez o sol e a lua? Deus, nosso Pai. Gostaram da nossa aula, crianças? Eu espero que sim e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que proteja vocês, tá? Mas não esqueçam de fazer a atividade em casa que eu deixei aí na sala virtual. O papai e a mamãe vão imprimir as atividades para vocês pintar em casa, tá certo? E depois o papai e a mamãe vai me entregar aqui na escola. Desde já, muito obrigado. E dia 25, na segunda-feira, nós estaremos aqui para cantar juntos ao vivo pelo chat, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.